Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao canal. Olha, eu já falei aqui com vocês sobre o Arsenal, já falei sobre o Chelsea, mas agora a situação mudou de patamar. E eu precisei voltar com urgência, porque entrou um terceiro gigante nessa história e isso muda tudo. O Tottenham também quer o Endrick. Agora são 3 dos maiores clubes da Premier League disputando o mesmo jogador. E não estou falando de interesse casual não, estou falando de consultas formais, sondagens diretas, times que literalmente foram bater na porta do Real Madrid perguntar o preço. E o Real disse, não tem preço. Quando eu trouxe para vocês as primeiras movimentações do Arsenal e do Chelsea, muita gente achou que era só especulação de mercado, rumor de janela, aquele tipo de coisa que circula nos bastidores e some depois de uma semana. Mas não foi o que aconteceu. O interesse não só se confirmou, ele cresceu. E agora tem o Tottenham no meio disso tudo, o que transforma isso em algo completamente diferente. Porque quando 3 clubes ingleses estão na fila pelo mesmo jogador ao mesmo tempo, já não é mais especulação. É uma guerra silenciosa acontecendo em tempo real. E no centro disso tudo, um menino brasileiro de 18 anos que chegou na Europa quase sem alarde e hoje é tratado nos bastidores do futebol europeu como o atacante mais cobiçado da nova geração. Vou ser direto com vocês, porque acho que às vezes a gente esquece de explicar o óbvio. O Endrick não virou assunto porque tem hype, ele virou assunto porque joga de um jeito que é muito difícil de encontrar no mercado. Velocidade? Tem, mas não é só rápido. É rápido com bola, que é completamente diferente. Finaliza com as 2 pernas, ataca espaço com inteligência e tem um faro de gol que a maioria dos atacantes leva anos para desenvolver, e alguns nunca desenvolvem. Mas o que mais impressiona quem acompanha de perto não é nada disso, é a personalidade. Jogos grandes, pressão alta, momentos decisivos, o Endrick não treme, ele quer a bola, ele quer ser o cara do jogo. E na maioria das vezes, ele entrega. O Arsenal quer isso porque precisa de alguém que resolva nos momentos difíceis. O Chelsea está montando um projeto de longo prazo e quer um camisa 9 que seja referência por anos. O Tottenham quer alguém que chegue já assumindo protagonismo ofensivo, sem tempo de adaptação. Os 3 viram no Endrick exatamente o que precisam. O problema é que o dono do Endrick não quer vender. Aqui é onde a história fica interessante de verdade. Segundo o que circula nos bastidores do mercado europeu, o Chelsea estaria disposto a montar uma proposta entre 70 e 80 milhões de euros. O Arsenal avalia números parecidos. O Tottenham entra como terceira opção, mas pronto para subir a oferta caso o Real dê qualquer sinal de abertura. Estamos falando de mais de 400 milhões de reais na mesa. E o Real Madrid olhou para isso tudo e disse, não, isso não é coincidência, isso é posicionamento. O clube espanhol trata o Endrick internamente como uma das peças mais estratégicas do projeto para a próxima temporada. A ideia é integrá-lo ao elenco principal de vez, sem empréstimo, sem divisão de tempo. O Endrick como protagonista dentro do maior clube do mundo. E quando o Real Madrid fecha a porta com essa firmeza, é porque enxerga algo que vai muito além do que qualquer proposta financeira consegue medir. Não é questão de dinheiro, é questão de convicção. Agora, a entrada do Tottenham não é detalhe, é uma virada no jogo. Por quê? Porque agora o Real Madrid tem 3 frentes de pressão simultâneas. E quando isso acontece no mercado, por mais firme que seja a posição do clube, a situação começa a criar uma tensão diferente. Não é que o Real vá vender, mas o fato de 3 gigantes ingleses estarem em disputa aberta pelo mesmo jogador valoriza o Endrick de um jeito que nem o próprio mercado conseguia calcular há 6 meses. Ele chegou na Europa como promessa brasileira. Hoje ele é tratado como prioridade número 1 da Premier League. Isso é uma trajetória absurda em tempo absurdamente curto. A questão agora não é mais se o Real vai vender. A posição deles parece firme. A questão real é até onde esses 3 clubes estão dispostos a ir. Porque a Premier League tem um histórico muito claro de insistir quando decide que quer alguém. E quando 3 grandes ingleses estão unidos pelo mesmo objetivo, o mercado costuma surpreender.
Pode ser que essa novela termine com o Endrick na próxima temporada vestindo branco e silenciando qualquer rumor. Pode ser que algum clube decida apresentar uma proposta tão absurda que mude a conversa completamente. O que eu sei é o seguinte: essa história ainda não acabou. E qualquer movimento novo que acontecer nessa disputa, vocês vão saber aqui, antes de qualquer lugar. Me fala nos comentários o que vocês acham. O Real faz certo em segurar o Endrick a qualquer custo ou tem algum valor que justificaria a venda? Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que também acompanha o mercado europeu. Até o próximo!